preso no navio Raul Soares, que era uma prisão ainda no regime militar, né? No regime militar. Eu trabalhava na COSIPA. Preso político, exatamente. Eu sou químico. É verdade, né? Eu sou químico metalurgista. Eu estava trabalhando na COSIPA, em Cubatão, em Piaçaguera, né? Na Baixada Santista, que era aquele caldeirão de reivindicações portuários, metalúrgicos, petroquímicos. Tudo concentrava na Baixada Santista e era fortemente politizada, muito forte e tudo. E aí eu fui preso, quando eu saí do navio, eu acabei arrumando um empreguinho na Folha por causa do Cláudio Abramo, que ele estava chegando lá e contaram para ele, eu fui lá me despedir porque demitiram todos os novatos, e contaram para ele, eu não sabia quem era o Cláudio Abramo. E esse episódio, se eu puder contar, eu vou contar, é muito engraçado. E eu via lá naquela mesa, a redação da Folha era enorme, e tinha uma mesa enorme, onde ficava um cara que eu achava que era o chefe, pelo tamanho da mesa, e pela figura do Cláudio, né? Figura impoluta, enfim. E eu fui me despedir das pessoas, triste, porque com muito custo eu arrumei um empreguinho, né? Nesse período que eu fiquei lá, o Molina, eu estava meio goiaba, sabe? Ele punha o meu nome nas matérias que preparava. Ele nega até hoje, mas eu soube disso depois com segurança. Senão teria sido demitido antes. Mas eu sei que eu cheguei lá e fui me despedir do Molina, do Roberto Somodi, que era o editor, e o sujeito grandão, alto, forte, bonito, estava naquela mesona, eu falei, é o chefe. E estava bravo com ele, porque estava me demitindo, ele estava chegando. Aí ele me disse, vem cá. Eu fiquei, está me mandando embora e ainda veio aí, chama desse jeito. Aí eu fui lá, ele disse, o que aconteceu? E eu, tolo, disse, isso é coisa pessoal, não tenho que explicar para o senhor. Ele disse, você sabe com o que você está falando? Eu disse, não, senhor. Como é que você quer ser jornalista e não conhece o Cláudio Abramo? Ele disse. Aí ele falou, não, meu filho, o que fizeram com você? Falei, quem? Aqueles canalhas, torturaram você? Eu disse, não torturaram. Fisicamente, não. Ele disse, então, o que aconteceu? Eu contei rapidamente para ele. Ele falou, tá bom, pegou um telegrama, vai lá fazer isso aqui. Aí que eu vi que eu estava readmitido. E eu comecei lá a fazer, o Bolinho ainda me ajudava. E fiquei grande amigo dele desde essa época. Então, eu fico divagando, porque são muitas histórias. Mas a Gazeta foi um pouco cria dessas influências que eu tive e das minhas convicções, né? Sejam jornalísticas, que decorriam do Cláudio, da minha experiência na editoria de economia. E como o Dr. Herbert era esse homem... democrata, e o filho dele também, eu tinha uma combinação com ele, logo que eu cheguei, que eu podia convidar quem eu quisesse. Tá bom. Eu comecei o Enchide Comunista. Você deve me lembrar, né? É verdade. A redação estava cheia. É verdade. Armênio, por exemplo. Hein? Armênio Guedes. Armênio Guedes. Segurança do Prestes, né? Aloysio Santos. Enfim, tinha uma... E eles nunca me disseram nada. A única coisa que tentaram dizer, tinha um superintendente na época, boa pessoa, tudo, mas muito conservador, e ele, eu tinha dinheiro no caixa do orçamento e eu contratava. E os comunistas eram bons, competentes e tudo, e leais, corretos. Aí, meus companheiros, né? Mas quando tratava liberais também, o Molina. É verdade, o Molina. Enfim, e aí o doutor Hebe nunca falou nada, nunca, nem o Luciano. A única incidente que quase houve,
Foi logo no começo, eu contratei o Dirceu Brizola, que era meu amigo, era do partido e tudo, né? E o Omar Bitar, que era o superintendente, ficou sabendo, porque ia lá no departamento do pessoal, ficava sabendo. Aí ele foi falar comigo com muito jeito e tal. Disse, o que é? Você fez uma contratação complicada. Disse, o que houve? Disse, que é? Ele falou, eu falei, eu já vi que tinha problema, né? Ele disse, não, porque essa pessoa é subversiva. E o Omar não sabia de mim, né? Embora eu nunca tivesse escondido. Então o Omar me fez essa observação e ele estava querendo que eu descontratasse. E nós tínhamos que ir falar com o Luiz Fernando, que era quem tomava conta do jornal, filho do Dr. Ebert, e o Luiz Fernando ficava no escritório na Rua da Quitanda. Eu então fui incumpridando a conversa com o Omar para chegar no Luiz Fernando, porque aí eu já via logo se era isso mesmo ou não, também eu já iria embora e tudo, né? Aí subimos, o Omar queria ter encerrado isso antes, né? E eu falei, aí eu cumprimentei o Luiz Fernando, e disse, pois é, Luiz Fernando, estou aqui com um problema já logo no começo, e o Omar preocupado, né? O que houve? Ele falou, não, eu contratei uma pessoa, mas eu com medo, né? Contratei uma pessoa e o Omar fez restrições, disse que ele era meio de esquerda. E eu disse, mas como é que ele chama? E eu fiquei enrolando, não queria falar o nome, né? Eu falei, mas é uma boa pessoa, um chefe de direito, casado, tem filhos. Aí o disse, tá bom, mas como é que ele chama? E eu fiquei enrolando. Aí eu disse, como é que ele chama? Eu falei, Dirceu Brizola. Falei, como é que ele está? Ele está bem, está bem. Falei, traz ele aqui para bater um papo. Você sabe que nós fomos inimigos, né? Falei, sei disso. Falei, então quero vê-lo. Você sabe que o Miller não era meio comunista, Miller. O Miller era comunista mesmo, da UJC, da União da Juventude Comunista. E aquela irmã dele, que também depois trabalhou no jornal, a Vera Brizola, essa era comunista mesmo. Bom, eu sei que eu levei o Dirceu lá e eles conversaram e tal, enfim. E aí, selou. Você tinha um político de direita, conservador, que tinha um jornal, né? E tinha empresário, tinha corretores de valores, enfim, puro sangue, era um conservador puro sangue. E ele monta um jornal cheio de comunistas. E esses comunistas fazem do jornal o jornal mais respeitado na América Latina nessa área de economia. Bom, eu lembro que quando o Domingos Cavallo era ministro da Economia lá na Argentina, ele dava entrevista pra gente. A gente na Argentina era recebida ali pelos empresários e pela equipe econômica ali com toda coisa para atender a gente. Quer dizer, isso hoje não existe. Não. Você sabe, Mara, o que é? Eu acho, entre os fatores que contribuíram para o sucesso da Gazeta Mercantil e o respeito que ela granjeou de todo mundo, é que havia uns dogmas, umas regras que nós seguíamos. Não eram escritas, não. Depois, mais tarde, o Molina parece que escreveu e tudo, mas eram regras orais, né? Quer dizer, primeiro, não era para dar opinião. Jornalista não tem que dar opinião, tem que perguntar o que está acontecendo, e a opinião é do leitor. Ele não é burro, ele forma a sua opinião. Ele diz o que está acontecendo, e ele, eu concordo com isso, eu concordo. Então não é para o jornalista. Hoje ficou todo mundo da opinião. Eu não consigo mais ver o que é notícia. Enfim, esse é um dos motivos da crise da imprensa. E esse era um fator. O jornalista tinha que saber do que estava falando. Daí eu criei as especializações. Treinava as pessoas, eu fiz convênio com a Unicamp, fiz convênio com a GV, trouxe um bando de grandes economistas para dar aula, fiz um curso. É verdade. Eu fiz alguns desses cursos. Tinha um curso mesmo, tinha a Maria da Conceição dava aula no curso, o Carlos Dessa dava aula, o João Manuel, o Meluso, enfim.
Então, tinha que ser especializado para não falar bobagem, saber o que perguntar, tinha que aprender a saber o que era um balanço, e tinha que ouvir as partes. Sempre ouvir as partes. E assinar. Todos vocês assinavam matéria, todos. E era muito raro na imprensa jornalista assinar, né? Era um privilégio de alguns e tal. Eu não, todos assinavam a matéria. Quando não assinava, porque a matéria era de outro, ele era citado na matéria. Então, o tal disse para o jornalista Mara Luque e tal, né? Não era assim? Era. Então, esse conjunto de fatores, a lealdade dos jornalistas, a competência, o caráter deles, mais essa coisa do Dr. Ebert e a família dele serem desse jeito, Luiz Fernando e tal, e essas regrinhas que são muito importantes, né? A Gazeta foi crescendo, o país estava precisando disso, tanto que depois ela gerou o documento dos 8, os empresários mais importantes do Brasil, e foram eleitos, ninguém votava no Brasil, a Gazeta Mercantil fez uma eleição. É verdade. Eleição secreta, voto secreto. Eu me lembro que quando chegávamos, os votos eram botados numa urna, lacrados. Do dia de abrir a urna, eles iam para um hotel, os 3 jurados, que eram 3 colegas nossos, eles iam para lá, ficavam incomunicáveis, e depois nos chamavam, a Luiz Fernando e a mim, para contar os resultados. Não dizia detalhes, dava os resultados. E aí surgiu o grupo dos empresários mais admirados, mais respeitados, e que eram 10, mas 2 não podiam por razões compreensíveis, e ficaram 8, que resolveram, com a nossa ajuda, sugestões nossas, fazer um documento. Dizer o que eles pensavam, a que eles tinham vindo. E eles estavam muito preocupados, a economia ia mal, o país estava uma ditadura muito chata, muito dura, e naquela época, mano, não tinha ninguém que se conhecesse, fosse empresário, fosse o que fosse, que não tinha algum conhecido, um parente preso, fugido, morto. Então, havia uma atmosfera contra aquilo que estava acontecendo, né? Então, isso tudo... E a economia com dificuldade, né? De grande dificuldade. E aí os empresários aceitaram a ideia de fazer um documento. E nós oferecemos ajuda. Eu sei que eu participei, não das ideias, mas eu escrevi a máquina ali. Manuel Cardoso de Melo e o Luiz Gonzaga Beluso foram os 2 economistas que, com a minha ajuda e tal, fizeram as entrevistas todas e depois escrevemos, eles escreveram, eu datilografei o documento dos empresários, que depois checaram, era isso mesmo e tal. Foi uma mágica, porque juntou cada um que não pensava diferente, mas nós tiramos a essência do que eles diziam. E publicamos isso. E depois reunimos a imprensa inteira para divulgar. Isso foi feito porque nós queríamos lançar o Balanço Anual, que é uma publicação anual, e já tinha concorrentes, tinha o Quem é Quem da Visão, e tinha os Melhores e Maiores da editora da Exame. E eu queria fazer mais um. Nós tínhamos mais informações, tinha um setor de analista de balanço enorme, mas era muito difícil, porque tinha concorrência, dois grandes veículos. Então, nós fizemos, foi aí que começou o negócio da televisão.